Com a temporada de resultados do primeiro trimestre se aproximando do final, nós estamos fazendo esse resumo dos principais destaques e tendências do setor de transportes e logística. O que mais influenciou o setor, os pontos de atenção que enxergamos em cada uma das empresas sobre nossa cobertura, enfim, quem foi bem, quem foi mal, com o que nós estamos preocupados e quem nos deu alegria. Vamos ver? Depois da vinheta. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que nós subirmos um vídeo novo. Além disso, você pode se inscrever na IK Research para acessar de forma totalmente gratuita todos os nossos relatórios, carteiras e recomendações. Use o link que está aqui na descrição desse vídeo. É simples e rápido. O setor de transporte e logística está bastante ligado à atividade econômica naturalmente, e o ambiente de juros elevados e restrição ao crédito tem impactado a atividade e os resultados das empresas do setor. O principal impacto é principalmente a redução do poder de compra e a confiança do consumidor, o que reduz a demanda por veículos novos e seminovos, impactando também as atividades de logística automotiva. Além disso, a inflação de custos persiste, reduzindo a rentabilidade das empresas. Falando primeiro sobre as locadoras, tanto de veículos leves como pesados, nós vimos que as companhias seguem com a demanda aquecida pelos seus serviços e têm conseguido repassar o aumento de preços. Contudo, as locadoras de veículos leves seguem em processo de normalização de margens de seminovos e de adequação da frota ao novo ambiente, que está mais difícil. Movida está reduzindo o tamanho e ajustando o mix da sua frota, enquanto a Localiza está renovando a sua. Vamos segue executando sua estratégia de crescimento, tanto orgânico como por aquisições, mesmo estando em níveis próximos dos limites contratuais de dívida, os chamados covenants no jargão. Um ponto positivo para as locadoras é que elas têm encontrado melhores condições na compra dos veículos. O crédito está mais caro e isso tem afastado o consumidor comum e prejudicado as vendas para o varejo. Assim, as locadoras se tornam os clientes preferenciais das montadoras. Essas empresas apresentam um ponto em comum: a alavancagem elevada. Apesar disso ser uma característica do modelo de negócios, com a elevação do custo de dívida, a alta alavancagem tem prejudicado os resultados. Praticamente todas as empresas estão tomando medidas para renegociar e alongar a dívida e reduzir o custo financeiro. O cenário macroeconômico também está impactando as empresas de logística, prejudicando as empresas menores e mais endividadas. Na logística automotiva, a menor demanda por veículos tem levado a paralisações de produção das montadoras e aumento dos estoques de veículo. Apesar desses efeitos, a Tegma conseguiu entregar bons resultados, com aumento de venda de veículos para locadoras e novos serviços para transportes de veículos seminovos. A melhora do cenário de semicondutores também agregou ao resultado. A JSL também conseguiu se beneficiar da sua escala e posição de consolidadora no setor. A companhia consegue oferecer melhores condições aos seus clientes e tem capacidade de absorver novos contratos que pequenas e médias empresas não suportam. Assim, os clientes estão migrando para as empresas maiores em busca de serviços de maior qualidade. A Movida tem resultados ainda pressionados no primeiro trimestre, que sazonalmente é um trimestre mais fraco, com lucro líquido bastante impactado pela maior depreciação dos veículos e pela despesa financeira líquida elevada. Apesar disso, o resultado foi melhor do que esperado pelo mercado. O que mais agradou aos investidores foi o direcionamento estratégico para o futuro, com foco no aumento da rentabilidade, melhor alocação de capital e redução da alavancagem. O crescimento da receita foi forte, de 39% sobre o primeiro trimestre do ano passado, puxado principalmente pelo segmento GTF, que subiu a tarifa média com a reprecificação dos contratos e também pelo maior volume de vendas de seminovos. Isso compensou a queda sazonal da tarifa no segmento RAC e a redução de 12% na frota frente ao quarto trimestre do ano passado. Os seminovos mostraram certa resiliência em margem, enquanto a depreciação e as despesas financeiras seguem elevadas e impactaram o lucro líquido. Esse efeito foi compensado parcialmente pela recompra parcial de bonds em dólar, o que gerou lucro no trimestre. A nova estratégia que agradou o mercado busca diminuir a frota e aumentar a rentabilidade. Além disso, fará alongamento da utilização da parte da frota, dando uma segunda vida aos ativos na operação de locação para motoristas de aplicativos. Isso deve diminuir a despesa de depreciação e, em nossa opinião, é uma estratégia acertada, pois aumenta a eficiência da frota e diminui a necessidade intensiva de investimentos, permitindo reduzir a alavancagem financeira.
A diminuição do ritmo de crescimento também já resultou em geração de caixa, após a renovação da frota no primeiro trimestre. Importante para a companhia seguir nesse foco de redução da alavancagem. A Vamos apresentou um crescimento importante dos resultados no primeiro trimestre, impulsionado por expansão da frota, novos contratos implementados e maior volume dos ativos vendidos. Apesar da sazonalidade que é mais fraca no primeiro trimestre, os contratos recorrentes realizados tiveram rentabilidade média de 3%, e para os contratos do agro de 2,1%, mostrando evolução frente ao ano anterior. A razão foi o crescimento dos contratos com manutenção, que possuem melhor rentabilidade. A receita de locação cresceu 128% sobre o ano anterior e 26% sobre o quarto trimestre, impulsionada pelos investimentos em expansão de frota em um período favorável de precificação. O segmento concessionário superou as nossas expectativas, com crescimento de 37% ano contra ano e 17% sobre o quarto trimestre, apesar da sazonalidade também desfavorável. A margem EBITDA consolidada aumentou quase 1 ponto percentual para 39%, com maior participação do serviço de locação. Mas o alto custo da dívida impactou o lucro líquido da empresa, levando a uma queda de 2,8 pontos percentuais na margem líquida. O principal ponto de atenção em Vamos é a alavancagem, que avançou para 3,2 vezes EBITDA no trimestre. Na JSL, os resultados do primeiro trimestre reforçam a nossa tese de investimento de consolidação do setor logístico e vantagens competitivas da JSL e do Grupo Simpar. A JSL apresentou um crescimento de 20% da receita líquida, em linha com as nossas expectativas, mesmo sendo esse um trimestre sazonalmente mais fraco. A margem EBITDA também aumentou para 19,6%, com maior rentabilidade dos novos contratos. A alavancagem financeira da companhia continua estável, mas em um patamar alto, com a dívida líquida igual a 3,3 vezes o EBITDA, consequência da estratégia de crescimento. Isso pode impactar o crescimento futuro, porém parte dos investimentos feitos no passado ainda não maturaram. A JSL vem adquirindo companhias menores a múltiplos atraentes para aumentar suas vantagens competitivas. A escala e a diversificação de clientes em setores resilientes da economia têm permitido ganhos de margem e EBITDA. Na Simpar, os resultados do primeiro trimestre também reforçam a nossa tese de investimento, de crescimento consistente das investidas, aproveitando as vantagens competitivas do grupo. Contudo, a alavancagem financeira aumentou no período, devido aos investimentos em expansão e despesas financeiras. A Simpar teve um crescimento de 64% na receita líquida, resultado dos investimentos em expansão de frota e nas aquisições realizadas. Porém, a margem EBITDA da empresa caiu para 26,4%, graças à queda na margem de venda de seminovos e à mudança na representatividade de cada negócio no resultado consolidado. O lucro líquido dos controladores registrou queda de 96% em relação ao mesmo período do ano anterior, afetado principalmente por despesas financeiras e elevação dos juros. Nas controladoras de capital fechado, o destaque foi Automob. Mesmo com um cenário negativo para o setor, a empresa teve um crescimento acima do mercado e manteve margem EBITDA estável em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quando as concessionárias tinham maior poder de precificação. A alavancagem financeira consolidada aumentou de 3,5 para 3,7 vezes no primeiro trimestre, ficando próximo do limite de 4 vezes EBITDA. Isso foi reflexo da antecipação dos investimentos. A empresa já está tomando medidas para gerenciar os seus passivos, incluindo o alongamento da dívida e a adequação do custo dessa dívida para o novo cenário de crédito. Para a Tegma, os resultados do primeiro trimestre também reforçam a nossa tese de que as alavancas de criação de valor da companhia são um aumento do volume operacional, que dilui custos e despesas fixas e alavanca as margens operacionais. A receita líquida cresceu quase 40%, com o crescimento das vendas diretas às locadoras, aliado à recuperação da participação de mercado na divisão automotiva. A margem EBITDA de 16%, com maior diluição de custos e despesas fixas. E o lucro líquido subiu 85%, beneficiado pelo caixa líquido da companhia. O destaque do trimestre foi a rentabilidade sobre o capital investido, ROIC, que atingiu 27,4%. A disponibilidade maior dos veículos quando comparado ao ano anterior favorece, mas a atividade econômica fraca e as restrições ao crédito têm reduzido a demanda final. Por isso é provável que as montadoras diminuam o ritmo de produção para se adequar à atual demanda do mercado. O crescimento das vendas diretas deve compensar parcialmente essa diminuição. Se você quer saber quais são as nossas recomendações, preços-alvos e também os riscos envolvidos em cada uma das ações que nós discutimos aqui no setor de transporte e logística, se inscreva para ter acesso à EQ Research. O link está aqui na descrição desse vídeo.
O cadastro é simples, o acesso é completo e gratuito. Um forte abraço e até a próxima.